Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. No nosso vídeo, A Ação Católica e o Novo Lugar da Igreja na Sociedade, começamos a aventura pelo conhecimento da crise atual da Igreja. E que contribuiu para que chegássemos no ponto tenebroso que vivemos. Se você ainda não assistiu, não deixe de dar uma olhadinha lá. Hoje vamos avançar um pouquinho mais sobre o que foi a Ação Católica e a grande crise que a destruiu. Mas será que ela acabou mesmo? Ou está mais viva do que nunca? E por essa razão nada mudou de lá para cá? Fique conosco e descobrirá. A crise da Ação Católica. Como vimos no vídeo anterior, o pontificado do Papa Leão XIII não foi nada fácil. Ele recebeu um pontificado assolado pela crise provocada pelas revoluções e pela Contra-Reforma. O descontentamento era geral no mundo cristão e fora dele. E a resposta inicial dada pela Igreja não foi capaz de conter a crise, pelo contrário, criou um problema gravíssimo que, querendo ou não, é sentido até os dias de hoje. Leão sabia que era preciso dar uma outra resposta, ou melhor, ele precisava dar uma solução que correspondesse às necessidades do povo e unificasse novamente a cristandade. E a resposta veio através da Rerum Novarum. Leão XIII delineou uma terceira via, para além das teorias econômicas liberais e marxistas, que penetrando nas estruturas eclesiais espalhava a divisão e crescente afastamento da fé. A encíclica reafirmava os direitos dos trabalhadores, mas se opondo a qualquer noção de luta de classes. Ela reiterou os princípios econômicos básicos do cristianismo e, notavelmente, afirmou o direito à propriedade, também o dever de prover o bem comum e usar a propriedade em benefício de outros. Frisou o direito a um salário justo a todos os trabalhadores e a caridade para com os pobres e a liberdade de associação para os trabalhadores. O Estado era autorizado a intervir somente seguindo o princípio da subsidiariedade, ou seja, sua participação seria restrita apenas a questões que não pudessem ser resolvidas por outras autoridades como família, as associações, os sindicatos e autoridades locais. Toda a estrutura de trabalho organizada, que temos hoje, é herança da Rerum Novarum. Foi um enorme ganho para a classe operária, toda a questão trabalhista, em tese foi reformulada, mas o principal e urgente que ele queria, ele não conseguiu, que era reerguer a cristandade. Porque o mundo já estava inundado e dominado por diversas teorias que se opunham ao cristianismo. O mundo cristão não era mais o mesmo. As revoluções revolucionaram as mentes e trouxeram um novo sentido de liberdade e de verdade. E dentro da própria Igreja existiam duas vertentes sociais, o catolicismo social e a democracia cristã. E dentro de cada uma dessas duas vertentes, outras duas ramificações. Sobre o catolicismo social, podemos dizer que existiam duas correntes, o intransigentismo integralismo e o integrismo reformismo social. O intransigentismo integralismo parte da atitude fundamental de Igreja, refutando os valores liberais. É chamado de intransigente porque não abre mão deste princípio, por considerar fundamental ao cristianismo a luta contra o liberalismo. Mas recusa-se a restringir-se ao domínio da consciência, buscando abarcar nessa vertente todo o humano e a totalidade da sua vida social. A vertente é inflexível nos valores que defende. E para levar à prática o intransigentismo integralismo dentro de um mundo anticlerical, burguês e agredido pelo socialismo revolucionário, postularam duas alternativas: a imunização das massas contra os erros modernistas, através de um amplo programa de moralização, e a organização dos operários sobre uma base moral e cristã, para restabelecer a harmonia entre as classes e refazer a cristandade. O integrismo reformismo social já foi como uma radicalização do integralismo, e teve como projeto um sistema social católico completo e se opunha à secularização ou à autonomia do temporal. E dentro dele, o reformismo social buscava restaurar o reino social do cristianismo, através de reformas, tirando todas as consequências sociais do dogma cristão. Parte do movimento integrista evoluiu para a democracia cristã. E dentro dela também haviam suas ramificações, a democracia cristã moderada e a democracia avançada. A democracia cristã moderada é uma evolução do catolicismo social para um modernismo moderado, não era nem o intransigentismo integralismo e nem o integrismo reformismo social. Mas uma evolução do movimento em geral.
E a democracia cristã moderada irá impulsionar o sindicalismo confessional e a ação católica, ainda que se continue a admitir a administração do poder pela autoridade. A democracia cristã avançada caracteriza-se por uma posição essencialmente democrática, taxada de modernismo prático. A democracia cristã avançada não aceita a aliança católicos liberais e nem a direção da hierarquia em matéria política e social. Defende o primado da consciência e a responsabilidade dos leigos dentro do mundo. Podemos dizer que, dentro do catolicismo haviam se criado 4 vertentes sociais. Cada uma pendendo para um lado, o que originou a conhecida crise modernista, no seio da Igreja. O tempo ia se passando e o século XX iniciou-se, com um chamado otimismo cientificista. Só que, laico e agnóstico. Como falamos, da democracia cristã moderada surgiu a ação católica, na sua primeira fase. E como sempre acontece com esses movimentos sociais, a ação católica também criou as suas vertentes, a ação católica geral e a ação católica especializada. Só que, o Papa Leão XIII já previa os perigos de todas essas correntes sociais dentro da esfera católica. Na encíclica Rerum Novarum, escrita em 1891, ele dizia assim, do Santíssimo Padre Leão XIII, Papa pela divina providência, aos patriarcas, primazes, arcebispos, bispos e outros ordinários do orbe católico em graça e comunhão com a Santa Sé Apostólica. Da condição dos operários. Veneráveis irmãos, saudação e bênção apostólica. A sede de inovações que, desde muito tempo, se tem apoderado das sociedades e as mantém numa febril agitação, deveria, cedo ou tarde, passar das regiões da política à vizinha esfera da sociedade civil. E com efeito, esses incessantes progressos da indústria, essas novas sendas que se abriram às artes, a alteração das relações entre operários e patrões, a afluência da riqueza às mãos da minoria de par com a indigência das multidões, e por fim, o maior conceito que de si mesmos conceberam os operários e a sua união mais compacta. Tudo isto, sem já falar da corrupção dos costumes, tem tido como final resultado um conflito formidável. Por toda parte os espíritos se acham indecisos e numa ansiosa expectativa, o que por si só basta para provar quantos interesses graves estão aqui comprometidos. Esta situação ocupa e exerce ao mesmo tempo o engenho e os doutos, a prudência dos sábios, as deliberações das assembleias populares, a perspicácia dos legisladores e os conselhos dos que governam, nem a causa que na atualidade com igual veemência se apodere do espírito humano. Por isto, veneráveis irmãos, o que para o bem da Igreja e salvação comum dos homens alhures havemos feito por nossas cartas, sobre a soberania política, a liberdade humana, a Constituição cristã dos Estados e outros análogos assuntos, no intuito de refutar, segundo nos parecia oportuno, as opiniões errôneas e falaciosas, julgamos dever reiterá-lo, hoje e pelos mesmos motivos, falando-vos das condições dos operários. E a encíclica continua e traçando as soluções. No final, Leão conclama: vede, veneráveis irmãos, por quem e por que meio este problema tão difícil necessita de ser tratado e resolvido. Empenhe-se cada um na tarefa que lhe incumbe, e sem demora, receando que, adiado o curativo, incurável não se faça o mal já tão grave. Usem os governos da autoridade protetora das leis e das instituições, lembrem-se de seus deveres os ricos e os patrões, os operários cuja sorte se acha em questão, tratem os seus interesses por meios legítimos e vistos que somente a religião, como desde o começo dissemos, pode destruir o mal pela raiz. Tenham todos presente que a primeira condição para ser realizada é a restauração dos costumes cristãos, sem os quais os meios sugeridos pela humana prudência como os mais eficazes, serão pouco aptos para produzirem salutares resultados. A carta foi dirigida aos irmãos da Igreja e não para o povo operário. Ele conclamou toda a Igreja a se unificar e trabalhar em prol da sociedade. Por entender a autoridade e o dever do clero de conduzir o povo de Deus. Seja o mundo cristão ou fora dele, tudo era caos. E infelizmente, as sábias palavras do Papa preveram o futuro, quando disse que só a religião poderia curar tais males. E foi exatamente o que não aconteceu. A Igreja era a única que tinha o poder de resolver os problemas, mas grande parte do clero não queria a recristianização. Eles cederam às seduções do modernismo.
E com sua morte, em 20 de julho de 1903, o projeto teve ainda mais dificuldades para se implantar. Porque movimentos, tal como a Ação Católica, insistiu em não se romper. O Papa Bento XV, que assumiu logo em seguida, também se esforçou em defender a reestruturação da cristandade como solução para a crise social e de fé. Mas sem sucesso. Mas foi então com o Papa Pio XI, que foi retomada a discussão sobre a ação católica. Como sabemos, antes do pontificado de Pio XI, o movimento já existia, especialmente de juventude, que se intitulavam de Ação Católica, tais como a Juventude Católica Italiana, a Associação Católica da Juventude Canadense, a Associação Católica da Juventude Belga e, na Alemanha, o Jugendverband e ainda o Gesellenverein, florescente desde o período anterior à Primeira Grande Guerra e dos primeiros tempos que seguiram o armistício. Mas não era um movimento oficializado da Igreja. Foram movimentos organizados de forma independentes formados por católicos. Nesse mesmo momento, o catolicismo social avançava, e a mais significativa das associações criadas foi, sem dúvida, a Associação Católica da Juventude Francesa, fundada em 1886, sob o impulso de Albert de Mun. Com vistas a cooperar com o restabelecimento da ordem social cristã, tendo como base piedade e estudo-ação. Já vigente quando o Papa escreveu a Rerum Novarum. Inicialmente, sem um projeto muito claro, ainda mesclada com as obras dos círculos operários e muito marcada pela ideologia contra-revolucionária na linha dos silabos, essa ação católica evoluirá progressivamente para um engajamento no seio da sociedade moderna. O movimento alcançará seu apogeu sob a presidência de Basile, de 1899 a 1904, que lança a palavra de ordem, sociais, porque católicos. Restrita longo tempo à juventude estudantil, a ação católica francesa, aos poucos, irá estender-se a todas as classes sociais, sublinhando por ocasião do Congresso de Besançon em 1898, a necessidade de um apostolado do semelhante pelo semelhante. E ela irá influenciar diretamente o programa da Ação Católica unificada pelo Papa Pio XI, embora seu modelo inicial de movimento tenha se baseado na experiência italiana da juventude católica. A Ação Católica Geral foi mais atrelada ao projeto de neocristandade. A Ação Católica Especializada, nos moldes da Juventude Operária Católica, fundada por J. Cardan na Bélgica, em 1922, foi decisiva e contribuiu para a superação da mentalidade de cristandade, introduzindo a Igreja em um novo lugar na sociedade moderna. Enterrando de vez a cristandade. Foi ela responsável por esta passagem à modernidade, situando a Igreja em um novo contexto da autonomia da razão frente à fé, do temporal frente ao sagrado, do Estado em relação à Igreja, bem como do exercício do poder nos parâmetros da democracia representativa, através dos partidos políticos no seio da sociedade civil. Ou seja, houve uma mudança muito radical na estrutura da sociedade, em todos os níveis, alterando a ordem natural. E se as coisas não foram fáceis para o Papa Leão XIII, imagina agora, para Pio XI. Mesmo com toda a devassa, de um mundo que ainda não havia se curado dos problemas das revoluções e agora, também sofrendo os impactos da Grande Guerra, a sociedade insistiu em avançar nas suas pautas destrutivas, acreditando que elas pudessem ser a salvação para a humanidade. No próximo vídeo, continuaremos avançando na história para entender o que foi a ação católica avançada e qual a sua relação com os dias de hoje. Até lá!